Seja bem-vindo ao parágrafo secreto. Abra o livro, coloque seus fones e venha conosco continuar a jornada por Sombras Eternas, de Glenn Cook. Capítulo 13. Zimbro, a cerca. Cabana passou semanas a dormir mal, sonhou com muralhas de vidro preto e com um homem que não estava morto. Em 2 ocasiões, o corvo pediu-lhe que o acompanhasse numa caçada noturna. Recusou nas 2 ocasiões. O corvo não insistiu, mesmo que ambos soubessem que Cabana avançaria imediatamente se insistisse. Cabana rezou para que o corvo enriquecesse e desaparecesse. Continuava a ser uma irritação constante da sua consciência. Maldição! Por que não ia Kraj atrás dele? Cabana não percebia porque o corvo não se incomodava com Kraj. O homem não era tolo nem estúpido. A alternativa, a ausência de medo, não fazia sentido. Não amarram Cabana. Asa permaneceu ao serviço de Kraj, mas visitava com regularidade, trazendo lenha. Por vezes, em carroças cheias. Que fazes? Questionou Cabana, um dia. Tento ganhar nome, admitiu Asa. Os homens do Kraj não gostam muito de mim. Quase ninguém gosta, Asa. Podem tentar algo medonho. Queres um sítio para te esconderes quando se virarem contra ti, é? Que fazes para o Kraj? Por que te tolera? Asa hesitou. Cabana insistiu. Ali estava um homem com quem podia fazê-lo. Vigia o corvo, Cabana. Digo-lhe o que faz. Cabana fungou. Kraj usava Asa porque era dispensável. Já 2 dos seus homens tinham desaparecido. Cabana julgava saber onde estariam. Medo repentino. E se Asa informasse Kraj acerca das aventuras noturnas do corvo? E se tivesse visto Cabana? Impossível. Asa não teria conseguido calar-se. Passava sua vida em busca de algo que pudesse usar em seu benefício. Andas muito gastador, Asa. De onde vem o dinheiro? Asa empalideceu. Olhou em redor, engolindo algumas vezes. A lenha, Cabana. Vendo a lenha. És um mentiroso, Asa. De onde vem? Cabana, não faças perguntas dessas. Sei que não devo. Mas preciso muito de dinheiro. Devo ao Kraj. Quase lhe paguei o que devia. A seguir, começou a comprar as minhas pequenas dívidas a todos os outros. Aquele maldito Gilbert. Preciso de conseguir uma vantagem suficiente para não precisar de voltar a pedir emprestado. O Castelo Negro. 220 moedas de prata. Como se sentirá tentado a atacar o corvo? E o corvo limitou-se a sorrir ao vento, sabendo exatamente o que pensava. De onde vem o dinheiro, Asa? De onde veio o dinheiro que pagaste ao Kraj? Hã? As pessoas questionam-se, Cabana. Esse tipo de dinheiro não aparece da noite para o dia. Não há-te. Conta-me e conto-te. Cabana recuou. Asa sorriu, triunfante. Pequena serpente. Sai antes que perca a paciência. Asa fugiu. Olhou uma vez para trás, com expressão contorcida, pensativo. Maldição, pensou Cabana. Deixou-o desconfiado. Enfiou o seu trapo numa caneca feia. Que foi aquilo? Cabana virou-se. O corvo tinha se aproximado do balcão. A sua expressão não tolerava omissões de informação. Cabana fez-lhe um resumo. Então o Kraj não desistiu. Não o conheces ou não esperarias que desistisse. És tu ou ele, corvo? Então terá de ser ele, não é? Cabana abriu a boca de espanto. Uma sugestão, Cabana. Segue o teu amigo quando for apanhar lenha. O corvo voltou para sua cadeira. Conversou animadamente com a amorosa usando gestos que escondeu para que Cabana não os visse. O ângulo dos ombros da rapariga dizia que era contra o que propunha. 10 minutos depois, viu-o sair do lírio. Todas as tardes, saía durante algumas horas. Cabana desconfiava de que testaria os espiões de Kraj. A amorosa encostou-se à ombreira da porta, olhando a rua.
Cabana olhou-a, movendo os olhos pelo seu corpo. É do corvo, pensou. São íntimos. Não me atrevo. Mas enchia realmente o olho. Alta, pernas magras, pronta para um homem. Cabana era um tolo. Não precisava de ser apanhado também naquela armadilha. Tinha problemas suficientes. Acho que hoje será um bom dia, disse o corvo enquanto Cabana lhe levava o seu pequeno almoço. Hã? Um bom dia para quê? Para um passeio pela encosta acima para vigiar o amigo Asa. Ah! Não! Não posso. Não tenho ninguém para tomar conta disto. Junto ao balcão, a amorosa dobrou-se para apanhar alguma coisa do chão. Cabana regalou os olhos e o seu coração palpitou. Precisava de fazer alguma coisa. Visitar uma pega ou algo assim. Ou acabaria ferido. Mas não podia pagar uma pega. A amorosa não conseguiria sozinha. O teu primo Oli substituiu-te antes. Surpreendido, Cabana não conseguiu invocar rapidamente as suas desculpas. E a amorosa distraía-o, precisava de começar a vestir alguma coisa que escondesse melhor a forma do seu traseiro. Não saberia lidar com a amorosa. Não conhece os gestos. A face do corvo ensombrou-se um pouco. Dá-lhe o dia de folga. Chama aquela rapariga, a Lisa, que veio quando a amorosa adoeceu. Lisa, pensou Cabana. Outra das boas. Só chamo a Lisa quando estou aqui para vigiar. Das boas e sem compromissos. Até a mãe cega me roubaria. Cabana. Hã? Chama o Oli e a Lisa. Depois, segue o Asa. Eu garanto que não fogem com as pratas da família. Mas... O corvo bateu com uma mão na mesa. Disse-te que fosses. O dia estava mais limpo e luminoso e, para inverno, havia até algo parecido com calor. Cabana seguiu o rastro de Asa até ao exterior do estabelecimento de Kraje. Asa foi direto à cerca. Cabana seguiu-o de perto, mantendo a cabeça baixa, seguro de que Asa não desconfiaria da sua presença mesmo que olhasse para trás. As ruas estavam apinhadas. Asa deixou a carroça num pequeno bosque público do outro lado de uma rua que acompanhava a cerca. Era um de muitos bosques semelhantes que os cidadãos de Zimbro plantavam para os ritos de primavera e outono para os mortos. A carroça não era visível da estrada. Cabana agachou-se na sombra e nos arbustos e viu Asa correr até a cerca. Alguém devia limpar aquele mato, pensou Cabana. Fazia a cerca parecer desmazelada. Também era verdade que a muralha precisava de reparação. Cabana aproximou-se e encontrou um buraco através do qual um homem conseguiria passar dobrando as pernas. Passou. Asa atravessava um prado, correndo pela encosta acima em direção a um aglomerado de pinheiros. O interior da cerca também estava coberto por vegetação. Havia vintenas de molhos de lenha entre os arbustos. Asa tinha mais engenho do que Cabana suspeitara. Conviver com o bando de Kraje Mudaral mantinha-o assustado, sem dúvida. Asa entrou no pinhal. Cabana ofegou atrás dele. À frente, o ruído que Asa produzia fazia lembrar uma vaca abrindo caminho entre a vegetação rasteira. A cerca inteira estava caótica. Na juventude de Cabana, parecerá um parque, um local digno onde aqueles que tinham partido poderiam esperar. No presente, tinha a mesma aparência desmazelada do resto de Zimbro. Cabana dirigiu-se para o local onde se ouviam marteladas. Que fazia a Asa que produzia tanto barulho? Rachava uma árvore caída, empilhando os pedaços em pilhas aprumadas. Cabana também não conseguia imaginar que o homenzinho fosse aprumado. Que diferença fazia o terror? Uma hora depois, Cabana estava pronto para desistir. Tinha frio, fome e sentia dores. Desperdiçara meio-dia. Asa não fazia nada de notável. Mas insistiu. Precisava de sentir que o tempo investido não tinha sido em vão. E um corvo irritadiço esperava o seu relatório. Asa esforçou-se. Quando não rachava a lenha, carregava molhos para a carroça. Cabana estava impressionado. Deixou-se ficar, observando e dizendo a si mesmo que era um tolo. Aquilo não iria a parte alguma.
A seguir, os movimentos de Asa tornaram-se furtivos. Recolheu as suas ferramentas e escondeu-as, olhando em redor, receoso. É agora, pensou Cabana. Asa começou a subir a encosta. Cabana correu até ele. Os seus músculos doridos protestavam com cada passo. Asa percorreu mais de 1,5 quilômetros entre sombras que se alongavam. Cabana quase o perdeu. Um tilintar atraiu-o novamente para o caminho certo. O homenzinho usava aço e pederneira. Agachava-se sobre um conjunto de achotes enrolados em lona retirados de um esconderijo. Acendeu um e avançou rapidamente entre alguns arbustos. No momento seguinte, trepou por algumas pedras mais além e desapareceu. Cabana deu-lhe 1 minuto antes de o seguir. Contornou o penedo onde tinha visto Asa pela última vez. Do outro lado, havia um buraco na terra suficientemente grande para permitir a entrada de um homem. Meu Deus! Sussurrou Cabana. Encontrou uma entrada nas catacumbas. Pilha os mortos. Voltei imediatamente, arfou Cabana. O seu incômodo divertiu o corvo. Sabia que o Asa era desprezível, mas nunca sonhei que cometesse sacrilégio. O corvo sorriu. Não estás enojado? Não. Tu estás? Por quê? Não roubou nenhum dos cadáveres. Cabana esteve muito perto de o golpear. Ele próprio era pior do que Asa. Safa-se. Não tão bem como tu. Os custódios ficam com todas as oferendas fúnebres exceto as urnas de passagem. Cada corpo nas catacumbas era acompanhado por uma pequena urna selada, habitualmente presa a uma corrente à volta do pescoço. Os custódios não tocavam nas poucas moedas no interior. Quando o dia da passagem viesse, os barqueiros exigiriam pagamento pela passagem até ao paraíso. Todas aquelas almas perdidas, murmurou Cabana. Ele explicou. O corvo pareceu confuso. Como pode alguém com miolos acreditar nessa trampa? A morte é a morte. Cala-te, Cabana. Limita-te a responder. Quantos cadáveres estão nas catacumbas? Quem sabe? Colocam-nos lá há raios, há 1000 anos. Talvez sejam milhões. Estarão empilhados como lenha. Cabana pensou nisso. As catacumbas eram vastas, mas 1000 anos de cadáveres de uma cidade com o tamanho de Zimbro fariam uma grande pilha. Olhou para o corvo. Maldito fosse. O esquema é do Asa. Não tentemos. Por que não? É perigoso demais. O teu amigo não sofreu. Não tem ambição. Se ficar ganancioso, matam-no. Também há guardiões lá embaixo. Monstros. Descreve-nos. Não consigo. Não consegues ou não queres? Não consigo. Só nos dizem que estão lá. Compreendo. O corvo ergueu-se. Isto precisa de investigação. Não fales do assunto. Sobretudo, não o faças com o Asa. Oh, não. Em pânico, Asa faria alguma coisa estúpida. A notícia chegou da rua. Kraj enviou 2 dos seus melhores homens atrás do corvo. Tinham desaparecido. Outros 3 tinham desaparecido desde então. O próprio Kraj fora ferido por um atacante desconhecido. Sobreviveu apenas devido à força imensa do conde. Não se esperava que o conde sobrevivesse. Cabana ficou aterrado. Kraj não era razoável nem racional, pediu ao corvo que fosse morar para outro sítio. O corvo fitou-o com desprezo. Ouve. Não quero que te mate aqui, disse-lhe. Mal para o negócio? Para minha saúde, talvez. Agora, tem de te matar. As pessoas deixarão de ter medo dele se não o fizer. Não aprende, hã? Uma maldita cidade de tolos. Asa entrou. Cabana, preciso de falar contigo. Estava com medo. O Kraj pensa que o entreguei ao corvo. Anda atrás de mim. Tens de me esconder, Cabana. Uma merda. A armadilha fechava-se. Estavam os 2 ali. Kraj matá-lo-ia, de certeza,
e atiraria a sua mãe à rua. Cabana, deite lenha durante o inverno todo. Afastei o Crage de ti. Oh, claro. Então devo aceitar que me mate também a mim? Deves, Cabana. Nunca contei a ninguém que sais à noite com o corvo. Talvez o Crage gostasse de saber isso, hã? Cabana segurou as mãos de Asa e puxou-o para a frente, contra o balcão. Como se tivesse esperado a sua deixa, o corvo posicionou-se atrás do homenzinho. Cabana vislumbrou uma faca. O corvo encostou a ponta às costas de Asa e sussurrou: Vamos para o meu quarto. Asa empalideceu. Cabana forçou um sorriso. Sim. Soltou Asa e ergueu uma garrafa de cerâmica colocada atrás do balcão. Quero falar contigo, Asa. Pegou também em 3 canecas. Cabana foi o último a subir, muito consciente do olhar cego da sua mãe. O que tinha ouvido? O que tinha adivinhado? Mostrava-se fria, ultimamente. A vergonha dele intrometera-se entre ambos. Sentia que já não merecia o respeito dela. Repreendeu a sua consciência. Tinha-o feito por ela. O quarto do corvo tinha a única porta que restava nos pisos superiores. O corvo manteve-a aberta enquanto Asa e Cabana passavam. Senta-te, disse a Asa, apontando a sua enxerga. Asa sentou-se. Parecia suficientemente assustado para se mijar. O quarto do corvo era tão espartano como a sua vestimenta. Não denunciava qualquer indício de riqueza. Invisto, Cabana, disse o corvo, ostentando um sorriso trocista. Em barcos. Serve o vinho. Começou a limpar as unhas com uma faca. Asa esvaziou a caneca antes que Cabana acabasse de encher as seguintes. Enche outra vez, disse o corvo. Bebeu o seu vinho. Cabana, por que me tem servido aquele mijo de gato azedo se tinhas isto? Só o sirvo a quem pede. É mais caro. Bebo isto, de hoje em diante. O corvo olhou para Asa e encostou a ponta da sua faca à própria bochecha. Não, o corvo não precisaria de levar uma vida frugal. O negócio dos cadáveres seria lucrativo. Investia? Em barcos? Tinha sido estranha a maneira como disse aquilo. O destino do dinheiro poderia ser tão interessante como a sua origem. Ameaçaste o meu amigo, disse o corvo. Oh, desculpa-me, Cabana. Um engano. É meu sócio e não meu amigo. Os sócios não precisam de gostar uns dos outros. Homenzinho. Tens alguma coisa que queiras dizer em tua defesa? Cabana estremeceu. Maldito corvo. Dissera aquilo para que Asa o espalhasse. O miserável apoderava-se da sua vida. Mordiscava-a como um rato destruindo lentamente um queijo. A sério, senhor corvo. Não foi por mal. Estava assustado. O Crage acha que o informei. Tenho de me esconder e o Cabana tem medo de me albergar. Estava só a tentar convencê-lo a... Cala-te. Cabana, pensei que fosse teu amigo. Só lhe fiz uns favores. Tive pena dele. Aceitaste abrigá-lo do clima, mas não o abrigarás de inimigos. És um portento de cobardia, Cabana. Talvez me tenha enganado. Pretendia tornar-te sócio pleno. Acabaria por te entregar o negócio todo. Pensei que te fizesse um favor. Mas és um imbecil medroso. Sem tomates até para o negar. Virou-se. Fala, homenzinho. Fala-me do Crage. Fala-me da cerca. Asa empalideceu. Só falou quando o corvo ameaçou chamar os custódios. Os joelhos de Cabana batiam. O punho da sua faca de talhante estava transpirado e escorregadio. Não conseguiria usar a faca, mas Asa estava demasiado assustado para perceber isso. Limitou-se a guinchar a parelha para que se movessem. O corvo seguiu-os na sua carroça. Cabana olhou para o outro lado do vale. O castelo negro recortava-se contra o horizonte a norte, projetando a sua sombra medonha sobre Zimbro. Por que estava lá? De onde tinha vindo? Rejeitou as perguntas. O melhor seria ignorar tudo isso.
Como se envolvera naquilo? Temia o pior. O corvo não tinha quaisquer sensibilidades. Deixaram as carroças no bosque e entraram na cerca. O corvo examinou a pilha de lenha de Asa. Levem esta lenha para as carroças. Empilha-a lado a lado, por agora. Não podem levar a minha lenha, protestou Asa. Cala-te. O corvo empurrou um molho de lenha pela abertura na parede. Tu primeiro, Cabana. Homenzinho. Caço-te se fugires. Tinham transportado uma dúzia de molhos de lenha quando Asa sussurrou. Cabana, um dos gorilas do Kraj, vigia-nos. Estava prestes a entrar em pânico. As notícias não desagradaram ao corvo. Vão os dois buscar molhos de lenha ao arvoredo. Asa protestou. O corvo arregalou os olhos. Asa subiu a encosta. Como sabe ele? Lamuriou-se a Cabana. Nunca me seguiu. Tenho a certeza disso. Cabana encolheu os ombros. Talvez seja um feiticeiro. Sabe sempre o que penso. Quando regressaram, o corvo tinha desaparecido. Cabana olhou em redor e decidiu, nervoso. Vamos buscar mais lenha. O corvo esperava-os no fim da viagem seguinte. Levem essa lenha para a carroça do Asa. Uma boa demonstração, disse Cabana, apontando a carroça. Sangue escorria entre as tábuas, pingando debaixo de uma pilha de lenha. Vês o tipo de homem que é? Subam a encosta, agora, ordenou o corvo quando voltaram. Tu à frente, Asa. Recolhe as ferramentas e os archotes e começa. A suspeita roeu Cabana enquanto via o corvo a construir uma maca. Mas não. Nem o corvo desceria tão baixo. Ou estaria enganado. Ergueram-se diante da boca escura do submundo, olhando-a. Tu primeiro, Asa, disse o corvo. Com relutância, Asa desceu. Tu a seguir, Cabana. Tem dó, corvo. Mexe-te. Cabana mexeu-se. O corvo desceu atrás dele. As catacumbas tinham um cheiro de carne, mas era mais fraca do que Cabana antecipara. Uma corrente de ar fez dançar a chama do archote de Asa. Parem, disse o corvo. Pegou no archote, examinou a abertura por onde tinham entrado, acenou afirmativamente e devolveu-o. Continuem. A caverna largou-se e juntou-se a uma gruta maior. Asa parou a meio caminho. Cabana também. Estava rodeado por ossos. Ossos no piso da caverna. Ossos sobre prateleiras diante das paredes, esqueletos pendurados de ganchos. Ossos soltos em pilhas, todos misturados. Esqueletos dormindo entre a arrumação. Ossos ainda dentro de farrapos das vestes com que tinham sido enterrados. Crânios pendurados de suportes da madeira na parede mais distante, com os olhos sinistros com a luz do archote. Uma urna de passagem partilhava cada suporte. Havia também corpos mumificados, mas em número reduzido. Só os ricos exigiam a mumificação. Ali, a riqueza não significava nada. Estavam empilhados com os restantes. Asa disse. É um sítio muito antigo. Os custódios já não vêm aqui. Talvez só quando se querem livrar de ossos soltos. A caverna inteira está cheia assim, como se os tivessem empurrado para não lhes atrapalharem a passagem. Vejamos, disse o corvo. Asa tinha razão. A caverna estreitou-se e o teto ficou mais baixo. A passagem estava tafolhada de ossos. Cabana percebeu a ausência de crânios e urnas. O corvo riu-se. Os vossos custódios não são tão cuidadosos com os mortos como pensam, Cabana. As câmaras que se vêem durante os ritos de primavera e outono não são assim, admitiu Cabana. Acho que já ninguém se preocupa com os antigos, disse Asa. Vamos regressar, sugeriu o corvo. Enquanto caminhavam, referiu, todos acabaremos aqui. Ricos ou pobres, fracos ou fortes. Pontapeou uma múmia. Mas os ricos ficam em melhor estado. Asa, que há na outra direção? Só avancei uns 100 metros. Mais do mesmo. Tentava abrir uma urna de passagem. O corvo grunhiu, pegou numa urna,
abriu-a e despejou várias moedas da mão. Aproximou-as do Archote. Como explicaste a idade das moedas, Asa? Ninguém questiona a origem do dinheiro, disse Cabana. Asa acenou com a cabeça. E fingi ter encontrado um tesouro enterrado. Compreendo. Continua. Pouco depois, Asa disse. Não passei daqui. Continua. Avançaram até o corvo reagir à caverna opressiva. Basta. De volta à superfície. Depois da subida, o corvo disse-lhes, tragam as ferramentas. Maldição. Esperei melhor. Pouco depois, estavam de volta com uma pá e cordas. Cabana, abre um buraco ali. Asa, segura esta ponta da corda. Quando gritar, começa a puxar. O corvo desceu para as catacumbas. Asa permaneceu imóvel, como instruído. Cabana cavou. Após algum tempo, Asa perguntou. Cabana, que faz ele? Não sabes? Pensei que soubesses tudo o que faz. Limitei-me a dizer isso ao Crage. Não consegui acompanhá-lo durante toda a noite. Cabana retirou mais uma pasada de terra, fazendo uma careta. Consegui adivinhar como Asa trabalhava. Dormindo noutro sítio durante a maior parte do tempo. A espionagem teria interferido com a recolha de lenha e com o roubo de sepulturas. Cabana sentiu-se aliviado. Asa não sabia o que ele e o corvo tinham feito. Mas não tardaria a saber. Olhou para dentro de si e encontrou pouca repulsa. Maldição! Já se tinha habituado àqueles crimes. O corvo moldava-o à sua imagem. O corvo gritou. Asa puxou. Disse. Cabana, dá-me uma ajuda. Não consigo puxar isto sozinho. Resignado, Cabana juntou-se a ele. A carga era exatamente o que esperara, uma múmia arrancada à escuridão como algum habitante das profundezas do passado. Afastou o olhar. Segura-lhe os pés, Asa. Asa conteve o vômito. Meu Deus, Cabana. Meu Deus. Que fazem vocês? Cala-te e obedece. É a melhor forma. Segura-lhe os pés. Levaram o corpo para o matagal perto da cova aberta por Cabana. Uma urna de passagem rebolou para fora de uma trouxa pendurada sobre o seu peito. Continha 2 dúzias de urnas idênticas. Portanto, o buraco era para enterrar urnas vazias. Por que não encher o corvo os bolsos lá embaixo? Vamos sair daqui, Cabana, gemeu Asa. Volta para a corda. Levaria um tempo a esvaziar as urnas. E o corvo tinha 2 homens no alto com pouco para fazer além de pensar. Portanto, tinham muito que fazer. E um incentivo, claro. 2 dúzias de urnas com cada cadáver construiriam uma pilha e tanto. Cabana! Para onde vais fugir, Asa? O céu estava limpo e o dia estava invulgarmente quente, mesmo que ainda fosse inverno. Não havia forma de sair de Zimbro. Encontrar-te-ia. Volta para a corda. Estás metido nisto, gostes ou não? Cabana voltou a cavar. O corvo enviou 6 múmias para cima. Cada uma trazia o seu fardo de urnas. Depois, o corvo voltou. Estudou a face lívida de Asa e a resignação de Cabana. É a tua vez, Cabana. Cabana engoliu em seco, abriu a boca e acabou por suprimir o protesto, aproximando-se do buraco. Pairou sobre ele, muito próximo da revolta. Despacha-te, Cabana. Não podemos ficar aqui para sempre. Marrom Cabana desceu, ficando rodeado de mortos. Pareceu-lhe que passou uma eternidade nas catacumbas, escolhendo cadáveres com gestos automáticos, recolhendo urnas e arrastando seu medonho saque para a corda. A sua mente entrou noutra realidade. Aquilo era o sonho. O pesadelo. A princípio, não percebeu quando o corvo lhe gritou que subisse. Subiu por entre o pó no ar. Chega? Podemos ir? Não, respondeu o corvo. Temos 16. Acho que conseguiremos enfiar 30 nas carroças. Ah! Está bem.
Tu puxas, disse o corvo. O asa e eu descemos. Cabana puxou. Com a luz prateada de uma lua 3/4, as caras mortas pareciam acusadoras. Engoliu a sua repulsa e colocou cada um com os outros. A seguir, esvaziou as urnas. Sentiu-se tentado a pegar no dinheiro e fugir. Ficou mais por ganância do que por medo do corvo. Daquela vez, era um sócio. 30 corpos a 30 levas significava 900 levas para partilhar. Mesmo que lhe coubesse a parte menor, ficaria mais rico do que alguma vez sonhara. Que fora aquilo? Não fora a ordem do corvo para puxar. Parecia alguém a gritar. Quase fugiu. Foi-se abaixo por um momento. O brado do corvo fê-lo recompor-se. O desdém frio e sereno do homem tinha desaparecido. Cabana puxou. Aquele era pesado. Grunhiu com esforço. O corvo içou-se. Tinha a roupa rasgada. Um corte ensanguentado marcava-lhe uma bochecha. A faca estava vermelha. Girou, segurando a corda. Puxa! Gritou. Puxa, maldito sejas! Asa surgiu no momento seguinte, atado à corda. Que aconteceu? Meu Deus, que aconteceu? Asa respirava, ajusta. Alguma coisa nos atacou. Apanhou-o antes que eu conseguisse matá-lo. Um guardião. Avisei-te. Traz outro archote. Vejamos como está. O corvo ficou ali parado, ofegante, corado. Cabana foi buscar o archote e acendeu-o. Os ferimentos de Asa não eram tão maus como receou. Havia muito sangue e estava em choque, mas não morreria. É melhor sairmos daqui, corvo. Antes que os custódios venham. O corvo recompôs-se. Não. Era só um. Matei-o. Estamos aqui. Vamos fazer isto bem. E o asa? Não sei. Ao trabalho. Corvo, estou cansado. Vais ficar ainda mais cansado até acabarmos. Vamos. Limpemos a confusão. Levaram os corpos para as carroças e as ferramentas a seguir. Depois, levaram também Asa. Enquanto a maca passava a muralha, Cabana perguntou: Que fazemos com ele? O corvo olhou-o como se fosse idiota. Que te parece, Cabana? Mas... Já não importa, pois não? Suponho que não. Mas importava. Asa não era grande coisa, mas Cabana conhecia-o. Não era um amigo, mas tinham se ajudado um ao outro. Não. Não posso, corvo. Consegue safar-se. Se tivesse a certeza de que se ia, sim. Está bem. Sem corpo, sem perguntas. Mas não posso matá-lo. Bom. Um pouco de coragem, afinal. Como vais mantê-lo calado? É o tipo de homem que corta gargantas com palavreado. Lido com ele. Como queiras, sócio. A garganta é tua. A noite ia alta quando chegaram ao Castelo Negro. O corvo ia à frente, Cabana seguia-o de perto. Entraram na mesma passagem da visita anterior. O procedimento foi o mesmo. Depois de descarregarem os corpos, uma criatura alta e magra moveu-se ao longo da linha. 10-10. 30. 10-10, e assim sucessivamente. O corvo protestou vigorosamente. As únicas ofertas acima de 10 eram para os homens que os tinham seguido até a cerca e para a Asa, que continuava na carroça. A criatura alta virou-se para o corvo. Estes estão mortos há demasiado tempo. Têm pouco valor. Leva-os de volta se não estás satisfeito. Muito bem. Muito bem. Vamos. A criatura contou as moedas. O corvo enfiou no bolso 6 por cada das pessoas restantes à cabana. Enquanto fazia, disse a criatura alta: Este homem é o meu sócio. Poderá vir sozinho. A figura alta inclinou a cabeça, retirou algo do interior da roupa e passou-o à cabana. Era um pendente de prata com a forma de serpentes entrelaçadas.
Usa isso se vieres sozinho, disse o corvo. É o teu salvo-conduto. Suportando seu olhar gelado, Cabana enfiou o pendente num bolso já cheio de prata. Fez a conta. 112 levas eram a sua parte. Teria demorado meia década a acumular aquela quantia de forma honesta. Estava rico. Estava rico, maldição. Podia fazer o que quisesse. Não teria mais dívidas. Não voltaria a recear que Crage o matasse devagar. Não haveria mais papas a cada refeição. Transformaria o lírio em alguma coisa decente. Talvez encontrasse um sítio onde a sua mãe pudesse receber o tratamento adequado. Mulheres. Todas as mulheres que aguentasse. Enquanto virava a carroça, avistou um trecho alto de muralha que não estava lá na primeira visita. Uma cara espreitou. Era a cara do homem que Cabana e o corvo tinham trazido com vida. Os seus olhos observavam-no. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura.